pessoal, tudo bem com vocês? Uma perguntinha só antes de começar nossa leitura. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Então inscreva-se. Inscreva-se no canal, estará nos ajudando, ok? Vamos à leitura de hoje? A leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulos 5, 6, 7 e 8. Capítulo 5. Combate à imoralidade na igreja. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, eu estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse moral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição, pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. 1 aos Coríntios, capítulo 6. O crente não deve buscar juízo pagão. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituis como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos? Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros
revela que já estás derrotados. Em vez disso, por que não dás preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com o prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Princípios sobre a vida conjugal. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecestes como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido.
Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo: se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, meu parecer como um homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Todavia, se te casares com essa atitude, não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar sua esposa, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito.
A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar seu marido. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante sua noiva, se ela estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca por isso, que se casem. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva, e nisso penso também estar em acordo com o Espírito de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 8, acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Amanhã nós leremos 1 Coríntios, capítulos 9, 10, 11 e 12. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Um abraço.